Na ficção, eles podem ser vilões, podem ser uma ameaça, amigos, ajudantes, de tudo um pouco. Mas aqui em Boa Vista, eles são ferramentas de educação. Nós estamos falando de robôs. E para conversar sobre esse tema super legal, super interessante, nós contamos aqui hoje com a presença da Juliana, que é diretora do CCTI. Juliana, muito obrigado por vir, querida. Obrigada, boa tarde. Me chamo Juliana Santos, sou diretora do Centro de Ciência e Tecnologia de Boa Vista, né? É um setor dentro da Secretaria Municipal de Tecnologia e lá a gente faz esse papel, desempenha uma turma de robótica educacional. A gente trabalha com crianças de 9 a 14 anos e atualmente a gente utiliza o kit Lego como um kit educacional para botar nas crianças a questão de tecnologia, questão de pensamento crítico, de lógica de programação. Elas aprendem também programação. Então, assim, é um tema muito abrangente, onde hoje as crianças estão desempenhando esse papel na nossa sociedade de interesse, de criatividade. Então, elas conseguem desempenhar essa parte de criatividade, de montagem de um robô. É muito interessante. Tá certo. Getúlio, como deu pra reparar, a gente tá aqui até com alguns exemplares em cima da mesa, né? Tem 2 robozinhos ali, a caixa do kit aqui com a gente. E, cara, eu preciso confessar uma coisa. Eu já vi muita propaganda desses robozinhos quando eu era mais novo. Comprava revista em quadrinho, revista Recreio, essas coisas, e tinha a propaganda dessas peças. Dos kits, né? Me dava muita vontade de comprar. Skynet mandou no Cara, é muito legal finalmente ver um desses aqui na minha frente. Somente, né? Poxa, são muito bonitinhos, são muito legais. Juliana, explica pra gente, esses 2 robozinhos aqui, do kit Lego, né? O que é que eles podem fazer? Olha, a gente utiliza ele de forma educacional desde o princípio. As crianças, quando são recepcionadas no CCTI, lógico, tem a primeira apresentação do que é um computador, um teclado, um mouse. Então, como existem crianças que ainda não tiveram esse primeiro contato com a tecnologia, a gente faz uma introdução, apresenta o computador, a forma de ligar, a forma de desligar e apresenta o kit. Esse kit, ele vem todos desmontados. Aqui é um robozinho que já está montado, preparado para fazer uma programação e executar os comandos. Mas ele vem na caixa, pecinha por pecinha, separadinho. E aí é um Lego mesmo. É um Lego, é tudo Lego. É montagem de pecinha por pecinha. Uma coisa que eu acho interessante é que, tecnicamente, nós vivemos agora na geração mais tecnológica, né? Quase toda criança hoje em dia que já nasce sabendo mexer no smartphone. Sabe mexer no touchscreen, né? Mas existe hoje em dia uma dificuldade, tanto das crianças como de jovens e jovens adultos, de mexer com o computador. E é legal que o pessoal da prefeitura, no projeto de robótica, tem esse cuidado de introduzir desde o básico no computador, que é teclado, mouse, como funciona, liga e desliga, né? Isso, É porque, como alguns são muito curiosos, eles já sabem tudo. Já tem um contato. Outros que são mais tímidos, têm medo de quebrar alguma coisa. Então, a gente dá essa introdução realmente e tenta botar a curiosidade neles. Eles têm que ter curiosidade de saber como funciona. Vocês já têm, então, tanto a parte de hardware como software também. Você falou, eles têm noção básica assim, de programação. Isso. Atualmente, o kit a gente utiliza a programação em bloco, que vem lá da Python. Então, eles têm... Python. A gente dá um introdutório sobre a lógica, sobre a questão de faça isso, faça aquilo. A construção da frase, do que eles têm que entender. Da linguagem, né? Isso, da linguagem pro robô, para poder fazer o que eles querem. Porque se eles não botarem de forma lógica, o robô não vai fazer do jeito que eles querem. Então, eles aprendem desde esse princípio o que é, como é, e cada palavra a gente tem que colocar para o robô executar exatamente o que eles querem. Pô, isso é muito legal. E esse ensino de robótica, como é que ele auxilia no desenvolvimento da criança? Seja ele pessoal ou até mesmo educacional? Ele desenvolve a parte crítica também da criança, porque durante as aulas, são propostos desafios. Então, existem várias soluções para um único desafio. E aí, a criatividade deles aflora, a parte crítica deles aflora e a lógica deles também. Porque eles veem, no final, a gente faz um debate com as crianças, onde eles veem que para aquele problema, de pontos de vista diferentes, se tem várias soluções. E
todas as soluções foram viáveis. Não é a questão que uma solução é errada ou não. Sim, todas resolveram, mas de formas diferentes. Então, assim, ajuda a criança a identificar um problema, a identificar como vai solucionar e a pensar a respeito, pensar, deduzir e resolver aquela situaçãozinha ali que foi proposta para ela naquele dia. Isso é muito legal. E recentemente o CCTI começou a aula recentemente, né, do curso de robótica. Isso. Como é que foi isso aí? Como é que é o processo de preparação dessas aulas, né? Para receber alunos, inscrição de alunos e começar o processo? Atualmente, a gente disponibiliza o edital para inscrição dos alunos. São 2 vezes ao ano, normalmente, que a gente está conseguindo manter. Vocês fecham as turmas, né? Isso. No início do ano, a gente solta o primeiro edital. Esse ano, a gente ofertou 128 vagas. Nossa, que era vagas para o matutino e para o vespertino. E aí, das 128, 64 é para início imediato. Então, dividido nos turnos, né? 32. E o processo em si é disponibilização do edital. O paizinho matricula a criança para fazer uma provinha. A provinha é simples, conforme faixa etária da criança. Então, ele faz a provinha em questão de português e matemática e uma produção textual. Isso é, na verdade, só para nivelamento, na verdade. Isso. É porque, para começar no educacional, a criança tem que ser pelo menos alfabetizada, né? Sim. Entendeu? Noção básica de matemática? Isso, noção básica de matemática, de português, saber ler. Então, até porque isso envolve a questão da programação em si, né? Para a criança ter uma noção do que vai fazer. São questões, assim, só de nivelamento, porque a gente não consegue. Tem a questão de introdução do computador, é uma coisa. Agora, introduzir o português, a alfabetização, para depois chegar na programação, o curso... Não tem como. Então, por isso que a faixa etária começou dos 9, que é uma faixa etária ali boa, e a gente faz um nivelamento de questão português, matemática, de leitura, que é muito importante, que é mesmo a alfabetização para eles poderem conseguir dar andamento, porque vai precisar escrever o código, eles escrevem o código do computador. Então, não tem como não ser alfabetizado. Sim. Isso é um dos pré-requisitos, né? Então, tem esse primeiro nivelamento de prova e é classificatório. Então, vai da notinha bonitinha deles no quantitativo de vaga, é chamado, tem o processo de matrícula, aí o início das aulas que eles são chamados. Começou agora nessa terça-feira, a primeira aula, teve as boas-vindas para eles dentro do CCTI. Nosso espaço é amplo. Temos, atualmente na nossa sala, não é uma sala convencional de escola. Não é mesinha convencional. É um laboratório. Você entra... Isso é muito legal. São as mesas de laboratório com os computadores e os kits, então eles conseguem desenvolver. O legal é que não é só uma questão de ensino, né, que as crianças participam, porque também acontecem torneios, e as crianças que estão no curso do município participam desses torneios, né? Sim, esse do educacional, ele finaliza também com um torneio. Durante todo o percurso do curso, eles fazem duplas ou trios, que é para eles desenvolverem os projetos. Então, temos desafios onde o robô tem que identificar cor, onde o robô tem que andar, girar, agarrar. Então, tudo isso é demonstrado para eles, é ensinado, e no final eles têm que fazer o robô deles. Usando a solução que vocês ofertam, né? A gente mostra como faz, propõe desafios e eles aprendem e eles vão desenvolver a solução deles. Ou seja, é a hora deles botarem à prova tudo que eles aprenderam. Isso, e da cabeça deles. Não, eles aprendem o normal dentro de sala, os professores orientam, mas durante o desafio do torneio, eles fazem da forma que eles quiserem. Eles vão desenvolver, um pode demorar mais do que o outro, mas pode fazer corretamente. É aquela questão que eu falei, cada um tem uma solução. Isso tem vários caminhos, né? Isso, vários caminhos para chegar no mesmo objetivo. E eles chegam no mesmo objetivo. Isso mas um vai pela esquerda, outro vai para a direita, entendeu? Faz um giro a mais, faz um giro a menos. Então, vai da solução deles, da cabeça deles. Esse hardware desses robôs, eles são baseados em Raspberry Pi? Qual é o tipo de computador que eles... Se eu não me engano, é uma plataforma própria da Nintendo que eles fizeram... Da Nintendo não, perdão. Da Lego. Uhum. É porque as duas são vermelhas e eu tô com raiva da Nintendo até hoje e eu acabei misturando as bolas. Mas é uma plataforma própria da Lego que eles batizaram de
EVE, negócio, alguma coisa assim, não é isso? É V3. É V3. Não, mas o EV3 é o nome desse daqui. Desse equipamento. Desse aqui, desse kit aqui. Temos o Spike também, que é um outro robô, Pois outro kit. assim, isso é baseado em quê? Porque assim, eu sei que o Raspberry Pi, que ele é a solução de robótica no mundo todo, hoje, de automação, O é Raspberry... baseado em Raspberry, né? mas no caso do Raspberry, se não me engano, ele surgiu bem depois, já que esses kits já estavam em Já tem atividade. né? Se não me engano, é totalmente uma plataforma 100% Lego. É porque isso é um PC, né? Isso. Ele dentro dele é um PC, né? É basicamente Um isso. PC, né? Mas é tudo da Lego. Tanto, Tá. tudo. É licenciado. Então, É licenciado, deve ser isso. licenciado. Você não tem acesso a esse... Não temos. A gente Entendi. utiliza o equipamento e utiliza a plataforma deles. Ah, Eles têm entendi. a plataforma de programação, que é a programação em bloco, toda a telinha de O sistema programação. operacional dele, o que é Linux, né? É baseado em Linux? Não, dessa parte eu não sei. Não cheguei tão a fundo da parte da Lego, nessa parte não. É porque assim... Eu sei que a programação dele, como a Juliana disse, é toda em blocos baseado em Python, né? Python, né? Isso. Então isso deve já envolver também a questão do sistema operacional dele junto. Mas assim, ou é Linux ou é Unix, né? Geralmente nesse tipo de coisa eles usam. usam mais as plataformas livres Isso. mesmo. Mas, Juliana, tem como a gente fazer um possível teste rápido com esse robozinho que tá aqui com os olhinhos Pra brilhando? saber o que ele faz, né? Só mostrar ele Tem. pelo menos andando em cima da mesa, que seria ótimo. Nenhum Só- deles é letal, não, né? Ó, só segura ele. Você segura ele bem aí no canto, tá? Se for letal, eu vou estar aqui embaixo. Vou executar, ele vai... Não, ele vai pra ti, depois ele vai voltar pra ti, Vai. tá? Vamos Ok. lá. Calma aí, ele vai girar, vai pra ti. Segura que ele vai cair. Vai girar de novo. Parou. Em cima, que eu acho que não dá de ver, ele ainda faz umas carinhas, tá? É só virar ele pra tem um câmera. display. É, Ele tem um display. Tem o display. Você pode mostrar ele pra aquela câmera do meio? Pra essa? Isso. Não sei se vai Ou então essa conseguir. outra aqui que é atrás Ó. também. Deixa eu ver se Ele tem um vai display aqui, ó. conseguir. Aonde? Ele tem um cara Sensacional. desconfiado, inclusive. Já tem. Não, e E- legal que aqui do lado tem umas entradas de USB, eu SD, tô que é pra vendo. criança colocar a programação que ela faz, no caso, né? E tem... Todas as conexões, ó. Ó, Uhum. não sei se vai dar a escutar. O hello. Ele tem. Bota Ele perto tem do Ele tem um microfone. comando, Ah. ele tem um sistema vocal aí. Tem também. Ó, baixinho. Demais. Então, Caraca. ele utiliza o monitor, ele tem o som, e nele em si, é porque eu não preparei o resto da programação. Olha, tem Ele toda tem- SD, ó. Uhum. Ele tem esse sensor ultrassônico, que é o sensor de A proximidade. luzinha Verdade, vermelha é. aqui na frente. A gente É. consegue programar ele Ele para é quase um drone, identificar, né? Ele é um drone Isso. terrestre, né? identificar um objeto na frente dele e ele não bate. Ele para antes e desvia, se a programação dele tiver para isso. Pra isso. Isso é uma das coisas que a gente ensina as crianças, porque para elas saberem como sair de um objeto, sair de um labirinto. É proposto isso para eles. Pô, muito Entendeu? massa, E- cara. Nesse daqui não tem. E temos também um sensor, eu não coloquei nesse, que é o sensor de toque, que é um botãozinho que normalmente a gente coloca. Que é essa parte bem que eu te falei. Se colocar, ele bate, ele volta para poder desviar, porque ele viu que tinha, ele tocou, viu que tinha um obstáculo, então ele vai desviar. Então também é uma programação. Sim. Vocês repararam que ele sobe e desce a garra? Também é outra programação, que ele Entendo. é justamente para pegar as coisas e levar. Ele tem. Muito Entendeu? show, muito É show. essa muito parte legal. de baixar. Quando ele baixa, é para ele pegar aqui e ir. E soltar. Ó, eu só queria fazer Entendeu? uma reclamação que quando eu era aluno da rede municipal não tinha essas coisas, velho. Tinha isso. Ah, mas eu também Quando eu não era tinha, não. criança, ó, o mais perto que eu cheguei de um robô quando eu era criança, O principal. não, era aqueles robôs de pegador de roupa que eu fazia. Eu também não, mas hoje eu estou num ambiente onde eu consigo Poxa, me Arthur, divertir tem com isso, ter acesso, né? acesso. Não, e o mais legal é que esse projeto todo de robótica educacional, ele é criação do atual prefeito, o Arthur, no período que ele era secretário ainda, né? Uhum, Inclusive, 2016. inclusive ali o centro de vocês é aquele do lado do Romeu Carlos ali, né? Isso. Ali funciona o centro e logo no mesmo prédio é a Secretaria de Tecnologia. Sim. Nós fazemos parte da Secretaria de Tecnologia. E lá que a gente atende os alunos, tem as salas de aula, tudinho. Funcionamos também com outros projetos, mas
o assunto hoje é a robótica, né? Então ele é o nosso principal foco. Não, mas a gente pode falar também mas o assim, que mais tem no CCTI no caso, né? Isso. Seria interessante saber. Atualmente a gente está com um convênio com o Instituto de Tecnologia da Amazônia, onde a gente está disponibilizando MBAs para adultos. Olha, Então temos aulas e são gratuitos, né? Já tivemos ano passado o MBA de projetos ágeis e tá rodando, no meio do ano agora eu acho que vão se formar e temos mais 2 MBAs, onde que um é empreendedorismo no agronegócio e gestão de empreendedorismo. Foi feito, a situação, eles disponibilizam edital, quem tem interesse se inscreve, submete documentação que é exigida e pode garantir sua vaga. E tem aulas gratuitas no ambiente lá do CCTI e ainda estamos com mais projetos também de MBA voltado para o empreendedorismo também para trazer para Boa Vista, para trazer para dentro do centro. Pô, isso é muito massa. Mas voltando ao assunto dos robôs, que é a coisa mais... Provavelmente a coisa mais gostosa. Ela deu spoiler em relação à questão do aprendizado da inteligência artificial. Uhum. Esse primeiro contato que eles têm, vocês também dão uma noção para eles do que é inteligência artificial, né? A gente não chega a se aprofundar. Entendi. É comentado dentro de sala para tentar despertar o interesse. O foco é na programação, na resolução de problemas, mas toda a parte que envolve tecnologia, machine learning, assuntos atuais, a gente joga para interesse deles. Entendi. E é bom fazer uma separação aqui, até para o pessoal de casa entender que existe uma diferença muito grande entre o que é ciência de robótica e também ciência de inteligência artificial, machine learning. Claro que geralmente as duas andam lado a lado, costumam até ser complementares, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque todo o processo constitutivo de um autômato, né, de um robô, né, ele passa por programação do que ele vai fazer, né? Isso. É como você falou. A gente só não aprofunda muito porque foca mais na questão. São crianças. Sim, lógico. A gente não consegue passar todo esse conteúdo num curso mas eu acho que horas. A ideia é que vocês tenham, vocês formem essas crianças para que mais um tempo tenha uma parte mais avançada disso aí, né? Sim. Atualmente a gente tem o básico, que é a robótica educacional. Da robótica educacional... Qual seria o próximo passo? Digamos, uma pessoa uma criança, vamos dizer assim, a criança de 10 anos, ela entrou lá e fez o curso e ela resolveu continuar. Qual seria o próximo passo dela? Atualmente, dentro do CCTI, conseguimos continuar com as crianças na parte de competição. Opa. Temos 2 equipes de competições oficiais dentro do CCTI, que elas participam das competições principais que tem no estado. Temos OBR, que é Olimpíadas Brasileiras de Robótica. Na OBR se tem provas práticas, teóricas e simulação. Sim. E a gente consegue inscrever nossos alunos nas 3 modalidades e eles conseguem posições, conseguem honrar o mérito, conseguem medalhas, conforme vai a classificação deles. E essas equipes, elas são preparadas para participar desse torneio. Sai do educacional com uma base de programação, vai aprofundando em Python cru, a gente já vai para Python mesmo, não a linguagem pura mesmo. Isso para desenvolver. Tanto que a gente está com as 2 turmas de competição já no introdutório Python, que a gente está focando bastante na programação deles, porque a questão de montagem deles, de engenharia, eles são ótimos, porque são crianças, a criatividade deles Agora, a parte de programação a gente está focando, que é para justamente colocar eles nas competições, onde eles vão. Na OBR, a gente tem uma competição que é esse robozinho que é resgate de vítimas. Então, tem uma plataforma onde ele tem que catar as vítimas e levar para outra plataforma. Então, ele se utiliza o robozinho e tudo isso eles fazem a programação, utilizam as peças, eles montam conforme a necessidade daquele desafio. Não, e o legal é que vem muita peça mesmo aqui, ó, Getúlio. Isso aqui é o inventário desse kit. Personalizar ele de uma forma mesmo ao absurda, máximo. Né? E aqui são algumas coisas que pode fazer, ó. Isso são os exemplos de robô. Isso aí são os exemplos das montagens. Ó os olhinhos de novo aqui. Não, olha ele em pé aqui. Em pé, com as rodinhas. Nossa, cara, é sensacional. Tem um cachorro aí. Tô vendo um cachorro. Cara, é sensacional. Muito legal. Tem um guindaste. Tem tudo. Guindaste. Uma esteira de... Vocês já viram aquelas... Robô. Já viram aqueles
aqueles aparelhos em fábrica de indústria, aqui... Até na distribuição de encomenda, aquelas esteiras automáticas. Tem para montar, distribuir os bonecos, os negocinhos, ele sai da esteira e gira na esteira e vai. Tem para montar, identificar a cor, separar objeto. Então, todo esse mundo dessa caixinha aí, eles conseguem desenvolver milhares de robôs e projetos. Tem alguma parceria privada com vocês atualmente? Ou é só público mesmo, por enquanto? Por enquanto é só público. Ou seja, tudo isso é só investimento da prefeitura atualmente. Por enquanto. Por enquanto. A gente está buscando parcerias. Né? Público-privado, né? Isso. Principalmente na questão... Porque as empresas, por exemplo, principalmente as empresas de automação, né? Hoje você já tem empresas aqui de bom porte, de questão de alarme, de automação comercial, automação residencial, que já vai utilizar muito toda essa lógica, todo esse material humano, né? Que vai, pois é, então se você aí, que tá assistindo o programa ou ouvindo a gente, trabalha numa empresa dessa, leva a ideia pro seu chefe, para quem é responsável, mostra que tem esse projeto super legal aqui em Boa Vista mesmo, que já trabalha. Apesar de ser uma realidade, isso é uma coisa bem pro futuro mesmo, né? Isso tá preparando essas crianças para... A parte das crianças é justamente isso. Como a gente é um centro pequeno ainda, a capacidade não é tão grande, a gente consegue fazer esses 2 editais, esses 2 cursos no ano. Mas já é muita gente já. Isso é muita gente. Não, e além do curso, tem as 2 equipes de competição, que a gente trabalha um ano todinho com elas, entendeu? Detalhe, as 2 equipes. No que eu conversei com a Juliana mais cedo, o projeto está em atividade desde 2016, né, Ju? Isso. E já foram mais de 1.600 alunos atendidos nessas 2 turmas por ano. Isso. Não, até porque assim, nós temos digamos assim, quase uma epidemia, né, de crianças indo para as profissões de ciências humanas, né? A gente tem uma epidemia, né? Hoje no Brasil, 90% das pessoas vão para ciências humanas, né? Não reclama não, que é a nossa área, tá? Você é do direito, sou jornalista. Exatamente, mas a gente é levado, porque a gente porque a gente é levado isso na escola, a gente é levado para ciências humanas. É sempre mais interessante você ir para literatura e você ir pro... não, gente, desculpa, mas o que me conquistou na faculdade para me continuar na área de tecnologia foi matemática, foi estatística. Eu vou ter que ser... Não foi o português. Eu sou de humanas, mas eu vou ser obrigado a virar casaca aqui, porque... Depois de jornalismo, eu quero fazer um curso de exatas também. Não, mas é o que eu tô falando. Aí com essas iniciativas, você incentiva mais pessoas para exatas. Porque, assim, é uma coisa... Eu tenho um filho em idade escolar e tudo. É uma coisa que a gente vê, a dificuldade que as crianças hoje têm com matemática. Por exemplo, assim, tu vai pegar de cada 10 alunos, 1 tem facilidade com matemática, 2 tem facilidade com matemática. Não, aí com isso, eu acho que vocês aproximam muito mais, né? Isso, a gente chama bastante atenção, porque como é uma questão que inicialmente para eles é brincadeira, é robô, então os olhinhos brilham, chama atenção. Aí quando eles aprendem, é que nem vocês. Primeira rodagem do programa deles, eles ficam mais felizes. Vocês ficaram felizes só porque o robô fez. Imagine a criança que desenvolveu, que escreveu pra ele. Reforço o que eu disse. Eu tenho uma inveja braba desses alunos. Também. Inveja boa, né? Imagine inveja do bem. Inveja do bem. Eles executam, que eles veem o que eles pensaram, porque é assim, quando você está programando, você faz a lógica ali, não, ele vai girar para a direita. Aí começa aqueles testes da certa. Eu programei em Clip, eu programei em Delphi. Mas, assim, o que eu tô falando para você é assim, porque no final das contas eles têm as questões práticas, né? Eles veem o resultado do trabalho deles, né? Porque assim, o meu resultado de trabalho quando eu programava era ver uma calculadora na tela lá no negócio que eu fazia, uma planilha. Não, meu primeiro programa Olá Mundo foi maravilhoso, eu fiquei feliz. Hello World. Eu me apaixonei num Hello World. Foi? Foi. Olha que coisa. Eu já mexi com HTML, com tudo isso também. C++, Java. Java é dor de cabeça. É porque eu sou mais velho. Eu programo em Clip, em C, C++. Mais velho.
Eu não devia confessar um crime aqui, mas vai, né? Fazer o quê? Eu programei em DBase. Getúlio. Então é muito antigo. Época do ensino médio, eu tava mexendo com programação, comecei a mexer com programação, eu fiz um script que quando eu tive acesso aos computadores da secretaria da escola onde eu estudava, eu instalei o script em todos os computadores. Sempre... Pra fazer o quê? Sempre que alguém envia... É a coisa mais idiota do mundo. Sempre que alguém ligava o computador, dava 10 minutos, a bandeja de CD começava a abrir e fechar. Abrir e fechar. Não, mas já é uma automação, já. Sim, já era um princípio de robótica, já. Sim. Bom, não vou falar o nome da escola porque eu já me entreguei demais. Era para ter utilizado essa inteligência e essas fações para coisas mais práticas. Em minha defesa. Úteis. Em minha defesa, não tinha curso de robótica pra brincar, então eu me virava com o que eu tinha. A tua formação qual é? Análise de sistema. Análise de sistema. Tá em casa, Tá em casa. Hoje tu vê, assim, se tu fosse recomendar para um jovem hoje que tá querendo entrar digamos assim, nessa área, tudo, tu recomendaria o quê? Se tu falando o jovem já que tá na idade de vestibulagem e tudo, faz ciência da computação, faz análise de sistema, faz engenharia da computação, faz mecatrônica, Assim, vai muito do perfil. Do perfil. Eu gosto muito de programar. Hoje eu não programo. Porém, tô apaixonada em Python, tô com uns cursinhos aqui e acolá, mexendo. Tô brincando ainda, porque... Tô na curiosidade ali com o Python. Eu fiz a minha faculdade todinha, era principalmente Java. Então, eu aprendi a programação, lógica de programação, e eu amava programar. Tô lhe falando, fiquei apaixonada pelo Hello World, primeiro que apareceu. Foi pra frente, Eu tinha análise de sistema pra fazer e eu tinha administração pra fazer. Eu tinha as duas faculdades pra seguir. Aí no primeiro fez a coisa certa. Aí no primeiro Hello World Os administradores me matar aqui. No primeiro Hello World eu falei, não, deixa isso daqui, eu vou seguir com isso daqui. Cara, falando em programação, isso só me lembra que eu e meu sogro, nós dois temos que tomar vergonha na cara, porque a gente fica falando, não, vamos desenvolver um jogo, vamos programar um jogo. O cara estuda desenvolvimento de jogo, eu manjo um pouquinho de programação também e questão de modelagem, preparação de sprite, e a gente não bota pra frente. Eu mandei aqui pra ele. Mas eu da sua época assim, eu acho que você, tu é bem mais novo que eu, mas tu ainda deve ter pego isso, porque tu programou em Java. Cara, os livros eram todos em inglês, eu tinha a Bíblia do Delphi, que era dessa largura, assim, eram 5 mil páginas. Tudo em inglês, para poder aprender a programar. Então, assim, na minha época era na marra que você programava. Era aqueles códigos gigantescos, faltava luz e você perdia tudo. Nossa! Eu chorava quando perdia as coisas. Não, é muito ruim. Não, mas infelizmente esse é um problema que o Roraimense tem até hoje, né? Porque vira e mexe. Mas hoje em dia tá mais popular no break, essas coisas. Não tinha. Não, mas nem sempre ele aguenta. Cara, não, mas hoje em dia você programa. Assim, não, o Roraimense eu tenho um filho fazendo ciência da computação. E o meu filho hoje, ele programa num tablet, pô. Não dá não, tem que ser computador. Pois é, ele também. Eu também. Eu sou dessa época também, que penso no tecladinho. Ele programa hoje num tablet, cara. Então, caramba, quem é o Guilherme? Não, o Neto. O Neto faz ciência da computação na Federal. A questão da área. Guilherme é administração de empresas. Eu tenho um filho que foi para administração e tenho da ciência da computação. Tá ótimo, tá aí nos dois mundos. A questão do perfil, eu gosto muito de programação, então a análise para mim foi ótimo. Só que eu gostei bastante de engenharia também. Engenharia de software. Isso, engenharia de software. E também teve uma época que eu tava apaixonada por redes. Eu não sei porquê. A parte prática, montar um hacker todinho. Em uma das empresas que eu trabalhei, onde eu trabalhei, fiquei na área de tecnologia. Mas assim, quem tá nessa área de tecnologia, geralmente ele vai fazendo um pouquinho de tudo, né? Sim, aí você vai pegando. Desde quem tá na área de tecnologia começa com a manutenção de computador, com a eu fiz. É o caso do meu irmão. Meu irmão tá na área de TI de uma emissora daqui, sabe Deus pra onde é que ele vai daqui pra frente agora. Nunca se sabe. É engraçado porque eu sempre fui muito da área da tecnologia, né? Na minha juventude toda, e eu trabalhei na parte comercial da tecnologia. E aí eu migrei e fui pra humanas. Eu sou advogado de formação. Mas assim, eu sempre com o pé na tecnologia, porque eu sempre fui programador, né? Eu sou especialista em rede, também segurança de rede, tudo.
Mas, assim, é uma coisa que eu não desenvolvi. Ficou na vontade, ficou como um hobby. Não, ficou como um hobby. Com um hobby. Mas é porque... Eu morro de inveja de vocês que seguiram a profissão. Mas tu já viu a questão que a gente arranja um emprego que nos sustente e o outro que a gente gosta? Tu gosta de programação, tu gosta de tecnologia. Eu acho que em algum momento da minha vida, eu vou, quando me aposentar, eu vou fazer tecnologia mesmo. Não, por exemplo, o que paga as minhas contas lá em casa é o trabalho como assessor de comunicação. Mas o que é que eu faço pra me divertir? Eu escrevo sobre videogame e faço um programa de nerd. É verdade. Olha aí. Juntou. A linguagem de programação, na verdade, ela é como se fosse você aprender outra língua mesmo, né? Você tentou essa questão. E pra gente que eu sou 45 mais é interessante você ter essas atividades mais lúdicas e de aprendizado. Porque mantém a mente funcionando. Também. Isso de Alzheimer é um negócio Ju, absurdo, né? como foi que você foi parar no cargo de diretora do CCTI com o projeto de robótica da prefeitura? Eu fui... O caminho que percorreu. O caminho que eu percorri foi em 2023. Eu fui convidada para lecionar. Eu fui instrutora de robótica. Do curso da 23. Que massa! Do curso eu fui chamada, a atual instrutora estava grávida, ia se afastar, questão da licença maternidade, e necessitava de alguém. Como eu era formada na área e tudo mais, e tem, assim, na cidade é um pouco difícil a gente encontrar alguém específico de robótica. Nossa, específico que tenha esse Eu acho que na região norte como um todo também, isso, né? Então a gente foca mais na parte de quem tem pelo menos a parte de tecnologia. Análise de sistema, proximidade de dados, alguma coisa. Isso, então assim, que tenha pelo menos a lógica de programação, sim. que é o que precisa, então a base, né? Então eu era formada, ela encontrou meu currículo, me convidou, fez uma entrevista, e como ela tinha que se ausentar, eu fui. Eu falei, eu vou com a cara e coragem. Eu falei pra ela, não tenho a experiência na robótica educacional, mas tenho vontade. Eu tenho vontade de aprender. Eu quero saber o que é. Eu gosto da tecnologia, é uma área que eu sempre gostei. E eu quero desenvolver essa área. Eu falei, se me der a oportunidade, se botar na minha mão, eu desenrolo. E foi? E fui. Passei 1 ano na prefeitura como instrutora. E aí a gente desenvolveu a robótica, melhorou um pouco. A nossa equipe era minúscula. A gente tinha 2 instrutores e 2 recepcionistas, basicamente. E como é que tá a equipe hoje, né? Porque você falou que estão sendo atendidos mais de 120 alunos, né? Como é que tá a equipe hoje? O prefeito, ele é oriundo, ele é da área de tecnologia também. Sim. Foi ele que criou o projeto. Exatamente, ele criou o projeto. E assim, ele deve ser a menina dos olhos dele, né? Assim, ele deve ter um carinho muito grande por esse Ele sabe projeto. tudo do projeto. Vira e mexe, ele tira um tempinho lá pra ir... Ele é engenheiro também, né? Pra ir visitar a gente. Então, ele vai, ele pergunta das crianças. E ele pergunta sabendo a resposta, Sim, tá? ele sabe. Ele pergunta das crianças pra saber se as crianças estão sendo bem instruídas. Ou seja, pra saber se o professor tá realmente direito. Bom demais, então, ele já vai com essa intenção, porque ele sabe todas as respostas, porque ele é dele isso daqui. Então, assim, temos o projeto do educacional, de competição. A competição, ele vê os meninos, ele dá a força que os meninos, quando a gente vai viajar, a gente tem uma competição principal que é em Manaus, que todo ano ocorre, que é justamente da LEG, que é a Fish Lego League. Então, basicamente a criança. É o momento que ele aproveita pra deixar de ser prefeito de Boa Vista e voltar a ser criança. Confessa, né, Arthur, que é isso. Eu acho que todos nós, né? Ou voltar pra área fim dele, né? A primeira paixão de trabalho dele. Né? E são mais de 20 alunos, então quantos kits atualmente a prefeitura tem empregado para utilizar no ensino dessa criançada? Para dar conta, atualmente, temos mais de 64. Temos os 64 principais, que é o que a gente atende, mas temos mais. Alguns que é reposição de peça, mas ainda temos mais do que isso de kit para atender. Então, normalmente, a gente tem um kit por aluno, por 2, a gente consegue, mas trabalhamos mais em dupla. Porque a questão de trabalho em equipe, eles têm que saber... A questão social também, né? Deles. É porque as peças, eu acho que vocês até têm um acesso maior, mas tipo assim, a central é que é limitado, né? Isso, é limitado. E esse kit, o EV3, ele já tá sem... Ele não tem uma atualização. Né? Tá. Porque a gente tem um outro kit, que é o Spike. Que é o mais recente, Que é o mais né? recente. O Spike é mais novo. Mais novo do que esse daqui. Só que esse continua sendo ótimo. Ele continua... não é porque
tem um melhor que ele não... Que ele ainda serve para ensinar o necessário para a pessoa, pelo menos, começar, né? Nem começar. Esse daqui a gente consegue atender o educacional todinho. Mas também tem o Spike, que são para as turmas de competição. Isso, o Spike a gente utiliza para as turmas de competição. Entendi. Só que o próprio Spike... O que o Spike seria melhor do que esse aqui? Processador mais rápido? Mais entradas mais opções de customização. Isso. Então, assim, ele tem mais funções, no hub dele ele tem mais funções. Então, só que os meninos da nossa competição, eles utilizam a roda desse aqui no Spike, porque como é kit Lego, todas as peças... todas as peças se encaixam. Então, entra a questão da análise deles, análise crítica deles. Essa missão, eu preciso de uma roda que é mais áspera, porque a do Spike é uma redondinha mais lisa. Então, ela tem menos pegada, produz menos fricção no caso. Isso, a fricção dele é diferente. Então, eles veem se precisa subir uma rampa, alguma coisa, ou se o tablado, a mesa de competição é lisa, mais rígida, mais precisão, eles escolhem aqui a melhor precisão, tração. Isso, entendeu? Isso só me lembra aquele vídeo que a gente para ver de madrugada do cara que vai montando um robozinho para atravessar o obstáculo. Aí começa com a roda de um jeito, aí o obstáculo não deixa passar, ele vai, modifica, monta de novo, aí o bichinho passa. Mas é isso, né? É isso. As crianças começam uma montagem, se não deu certo. Tem a parte de frustração, lógico. O que até ajuda a lidar com o emocional também, né? É questão de que não girou pro lado certo, a roda não tá funcionando, a roda tá travando, então eles têm que desmontar, montar para verificar o que eles erraram na montagem. Entendi. Então, é incentivado isso. Presta atenção no que você colocou. Desmonta, verifica. Lá é tudo questão de tutoria realmente, porque o professor ele não pega para fazer para a criança, ele ensina. Ele pode fazer uma demonstração e peça agora façam do jeito que você façam o teu, do jeito que vocês querem. Se tiver alguma coisa mais diferente, ele indica, olha, não é, essa peça não vai dar certo aí porque vai travar. Aí se a criança, não, eu vou fazer, bora lá executar para ver que vai travar. Cara, demonstração. Demonstra ali que não ia dar certo, ou que vai dar certo, ou que vai funcionar. É aquela coisa, é aprender fazendo, mexendo. Isso. Fazendo e errando, né? Vai errando, vai... O que é o princípio básico da ciência, né? Você vai lá e testa. Pirismo. Hoje as crianças, elas são empolgadas em fazer isso. Então, por mais que elas errem, elas estão ali no social delas se divertindo. Sim. Então, errou, elas pegam, vai de novo pro computador e mexe, e quando é na montagem, desmonta tudinho. Às vezes ficam com raiva porque a pecinha é pequena, mas elas conseguem montar. Isso aqui é uma pecinha, ó. Pois é, esse amarelinho, é uma pecinha. Até tira a questão de criança ansiosa, né? Vai até olha a quantidade de peça. Olha o tamanho das pecinhas. Nossa, é muito... Entendeu? Não, e detalhe. Realmente é um trabalho fino, né? Se você for pensar bem, olha a esteira. Sim. A esteira, outra CPU. Funciona com pilha também, né? Pilha e bateria. Olha que aí demais. Aí a pecinha, tamanho. Como que eu vou conectar esse negócio? Não, realmente e as mãozinhas dele, que são pequenininhas. São justamente as mais. Mas eu acho que é melhor, né? É melhor. Cara, então, é sensacional, é sensacional. A esfera que coloca no pra isso ele poder conseguir mouse tirar. Lembra? Mas era de borracha, Era borracha. Cara, isso me lembrou um meme muito legal. Mas tu sabe que ela era de borracha por fora, por dentro. Metal. Isso me lembrou aquele meme, de indo cozinhar um ovo pra substituir a rodinha no meu mouse. Tinha um meme mesmo. Ou seja, eu não sou tão novo quanto você pensa. Já é verdade. Eu fiquei até boca aberta aqui com revelação. Eu tô ficando velho também, infelizmente. Todos nós. Faz parte. E assim, tu é um entusiasta, então, dessa área. Como é que tu tá vendo a robótica hoje no mundo, assim? Eu acompanho muitas vezes aquela Boston Dynamics, né? Que os caras têm aqueles robôs... Os robôs mais assustadores do mundo. Nossa, robô cachorro, nós temos... assim, 2023, quando eu fui convidada para robótica, eu não sabia exatamente o que era, como funcionava. Mas era uma área de interesse teu já?
Eu sempre tive interesse na parte de tecnologia. Ok. Eu estava na parte administrativa, aquela velha questão. Trabalhava na parte administrativa, fui convidada para tecnologia, eu fui seguindo para onde... Seguiu o fluxo. Segui o fluxo para onde eu gosto. Então, assim, quando eu aprendi... Pode escutar depois. Tá aqui, ó. Tá minha coleçãozinha. Ah, não. Não. Cara, eu tenho uma paixão avassaladora por esse livro, meu Deus do céu. E toda a franquia, no caso. Mas sim, Deixa ele escondidinho. Deixa ele escondidinho. Tem trauma? Então, assim... Todo mundo de exato tem trauma com os móveis. Então, assim, 2023 eu me apaixonei pela robótica. Eu me apaixonei de uma forma que eu saí, eu recebi uma proposta para sair da prefeitura, também para a área de tecnologia, mais a parte de análise de dados, manutenção ali de computadores, mais parte mesmo prática. Então, eu fui. Só que eu fui querendo ficar. E eu deixei claro dentro, lógico, da SMTI, eu falei, eu vou. Mas se me quiser aqui, eu... Mas se me quiserem de volta, qualquer tô facinho. E chegou 2024, eu recebi a proposta para voltar como diretora. Aí, claro que tá sendo na hora. Lógico. Não, dei um charminho? Dei um charminho. Ai, será? Vou. Fazendo aquele charminho mais lá no coração dentro. Eu já sou de vocês. Então, voltei em 2024. Só que eu voltei pra gestão. Então, eu não tô dentro da sala de aula, só que eu sempre dou uma fugidinha pra ir lá com meus alunos. Eu tenho um aluno dentro da equipe de competição que foi meu aluno do educacional em 2023. Sim. Então, assim, eu já conheço eles. Então, eu tenho um amor incondicional na robótica. Então, essa parte, 2023 me conquistou na parte da robótica. Aí tu passou e tu acompanhar, então, que aí espaço do mundo. Isso. No nossos campeonatos da Lego, eles têm um robô que é controlado. Sim, controle remoto. Aqueles grandão. Sim. Que ele dança com as crianças, no meio da criança. É porque eu tô sem os vídeos aqui. Eu tô lembrando do robôzão agora dançando no posto de gasolina. É um robôzão. Mas eu sei que é a associação mais rápida que qualquer brasileiro vai fazer automaticamente. É o robôzão do... Não, mas pesquisa em festival de robótica. Vou dar uma pesquisada, vale a pena. É basicamente o que acontece para nossas crianças. Na Expo Fair agora, a última, tinha um robô cachorro lá. Tinha? Da Boston Dynamics, inclusive. Caraca. Nossa, assim, quem via ficava apavorado, né? Mas assim, eu vi pessoalmente... É um negócio sensacional. Não, é maravilhoso. Cara, ele desvia das coisas, ele sobe, A Boston Dynamics pode ser maravilhosa pra criar robôs. É Skynet, né? O único problema deles é que eles são horríveis com design. Que 90% dos robôs dele dá um medo de olhar. Mas é porque assim... Inclusive, eu vejo aqueles vídeos de teste, assim, de impacto e tudo mais. A gente tava num assunto sério aqui, mas tu sabe que aqui nós estamos num podcast de cultura pop, né? Então aqui assim... É dois bestas falando besteira. Então, assim, e a terceira escutando. Então, tu imagina o seguinte. A Boston Dynamics é a lógica da Matrix. Inclusive... Que o robô não precisa ser agradável pro olhar humano. Inclusive a gente forma insectoide. Não, inclusive, isso me lembra aqueles vídeos de testes de equilíbrio, de testes de impacto. Toda vez que eu vejo aqueles vídeos, eu fico pensando, irmão, para. Vai dar ruim. Não agride, não. Ele vai lembrar. A memória desses bichos deve ser boa. Mas assim... Já viu o meme do chat GPT? 2000 tarará, e bolinha. Aí tem a revolução das máquinas. Aí só não tá me batendo porque eu disse, por favor, pra ele, quando ele vai pedir informação. Me informe sobre isso, por favor. É que nem aquele meme dos patos. Seja cortês com É igual aquele meme dos patos. Com inteligência artificial. Tá o velhinho lá na praça alimentando os patos na água, aí começa a revolução dos patos monstros saindo da água, aí um deles pega o velhinho no colo e fala, não, você foi gentil com a gente, você tá salvo. Porém, o que me tranquiliza é o trauma dela, é que o Asimov... 3 não, tecnicamente são 4. Por que são 4? Porque são 3 leis da robótica. O robô deve obedecer ao ser... Não vou listá-las na ordem, que eu não lembro a ordem de cabeça, mas são. O robô não pode ferir um ser humano. O robô deve obedecer às ordens de um ser humano. E o robô não pode obedecer uma ordem que infrinja as 2 primeiras leis. Isso aí. Porém, existe uma lei chamada de Lei Zero. Ela é apresentada nos livros de fundação. Fundação. É quase móvel. É uma lei zero que o robô ele deve se preservar de forma que a preservação dele preserve a humanidade e ele deve atuar
para preservar a humanidade. É mais ou menos isso que fala. Mas, assim, ela que é programadora de robótica, ela sabe que isso... Ninguém bota isso. Mas seria ótimo se colocasse, tu não acha? Assim, uma salvaguarda, uma garantia. Para não apanhar do robô lá na frente. Não é? Seria ótimo. Tem um filme agora, recente agora, da Netflix, você assistiu? É o Electric State. Não assisti. Tá na minha lista, eu tô louco pra parar. Assim, é interessante, é distópico também, mas sobre essa questão de revolução das máquinas. É, o mesmo lenga-lenga de sempre. Não, mas até é interessante, assim, como eles fizeram essa associação, né, tudo. Não, e olha que quem tá reclamando disso é um fã de ficção científica, mas é porque eu sinto falta de uma variedade mesmo, assim, no gênero, mas sabe? Até que ele não é assim, cara, por ser distópico, por ser futurístico. Cara, quando eu falo de variação, eu quero, por exemplo, tem um conto nesse livro que os robôs do nada criam uma religião. Eu nunca vi isso num filme, só nesse conto. Ele fumava ópio, sabe? Não fale mal do bom doutor, por favor. Deixa o bom doutor em paz. Já tem. E a gente também tá viajando aqui. Vamos voltar pra robótica. Vamos. Deixa eu só também lembrar em questão que como a gente atende esse público, né? Demanda temos. Sempre, né? Sempre. Sim. Temos demanda, muita procura, mas com o nosso espaço e a questão de equipe, como eu falei, antigamente era 2 professores, 2 recepcionistas, hoje nossa equipe está maior. Hoje a gente contém um administrativo, temos 4 professores, instrutores. Dobrou. Então, ou seja, realmente expandiu a equipe. Isso, expandiu. Então a gente consegue atender mais, tanto que conseguimos aumentar a quantidade de vagas e conseguimos fazer 2 educacionais por ano, que antes era só um. Legal. Foi 2024 que a gente conseguiu implementar 2 editais por ano. Então, consegue atender essa demanda maior das crianças. Minha única tristeza é que eles não contemplam pessoas a partir de 25 anos de idade, ou 29. Não, seria é um ótimo. item específico lá, de 9 a 14 anos. Dá uma atenção pra galera mais velha que também tem interesse. 9 a 14 anos. Crianças, entendeu? Ok, Google, pesquisar falsidade ideológica. Não, tudo bem que tu é mais novo que eu, mas de 14 anos tu não passa, não. Se eu tirar a barba, já me dá 16. Não passa. Esquece. Eu ia tentar, né? Vai que esquece isso. Então, assim, hoje a gente consegue. E é bem visto, né? Inclusive, e é um ótimo curso. Inclusive, as aulas já estão rolando agora, né? Começaram essa semana. Isso. E tem... Qual é a previsão de duração? Mas assim, mais ou menos. Você lança o primeiro edital, aí essas crianças já estão estudando. O segundo edital é pro meio do ano. Isso, finaliza o curso. Aí a gente prepara o edital, verifica... tá. Ele é lançado no meio do ano de novo. Isso, é lançado no meio de ano de novo, mesmo processo. Questão de prova, Entendi. avaliação... Quanto tempo mais ou menos de curso aqui? Quanto tempo mais ou menos que dura o curso? Dá basicamente 2 meses. São 2 vezes na semana, 2 horinhas de aula por dia. Então já fica aquele lembrete... São 4 por semana, 4 horas por semana, então. Então já fica aquele lembrete que daqui a 2 meses... 2 aulas por semana, terças e quintas. Aí temos a turma... das 8 às 9h50, às 10, das 10 às 12. A carga horária para cada aluno, então, é 2 horas por semana, então. Isso. Bacana. Perfeito. 4 horas por semana, porque é 2, terça e quinta. 2 dias. É isso que eu tava perguntando. 2 horas cada. É isso que eu tava perguntando. Isso, 4 horas. Tem um intervalozinho ali no meio das aulas. Não. A minha pergunta era exatamente essa. Se eles... por isso que eu falei 4 horas. Se eles tinham 2 horas na terça e 2 horas na quinta. Isso. As 2 turmas. Isso. Todas as turmas, no caso. É porque a divisão é uma turma que tem aula terça e quinta. É 2 horas. Semanalmente, aquela turma tem 4 horas de aula. Perfeito. Né? É porque a gente não faz... É sempre as terças e as quintas, Isso, então. é porque a gente não pega uma turma para passar 4 horas dentro da sala de aula. Sim, porque entendi. é cansativo para criança. Então, é 4 horas semanais que eu falo, isso, né? Semanais para elas, mas é 2 por dia. 2 horas a carga por horária, dia. então, são 2 meses. A carga horária, então, vai ser... Umas 40 horas. 40 dá 40 horas. E já fica o lembrete pra gente que daqui a 2 meses, então, quando eles forem encerrar essa turma, vai ter o torneio, né? Isso, a gente tem Vamos um cobrir o torneio. Estão convidados a cobrir o torneio. Acontece lá no CCTI. Vamos ter, esse ano a gente vai implementar uma forma melhor do que seria. Normalmente a gente junta os 2 turnos para o torneio. Mas agora a gente vai fazer por turno.
que aí o turno da manhã, que aí abre mais vagas para a equipe de competição, que normalmente o primeiro lugar é convidado a ir para a equipe de competição. Ou seja, vai ter mais de uma equipe de competição no caso, né? Isso. Olha aí, crescendo. Aí a gente vai ter o primeiro lugar do matutino, o primeiro lugar do vespertino, que serão convidados a participar da equipe de competição. Que massa. Né? Então, para ter mais vagas, mais oportunidades nesse sentido. Mais crianças participando, né? Isso, indo, evoluindo para a equipe de competição. E a gente está querendo também implementar o segundo módulo. O que seria o segundo módulo? Seria também como se fosse o educacional, porque eles ficam só com esse gostinho de inicial, de programação. Aí quero mais. Quero Ou seja, mais. vai ser aquele a mais para eles aprenderem mais, né? É aquela pergunta, o que viria depois disso? Exatamente. Não temos o que viria dentro da prefeitura do CCTI. Hoje. Mas há o planejamento já. Há o planejamento do segundo módulo, Olha entendeu? Para aprofundar mais em Python, aprofundar mais na programação, ver mais questões, porque hoje eles aprendem a montar esse robozinho e eles fazem alguns com esses outros, mas eles não têm tempo hábil de programar esses outros, a esteira, o cachorro. Então, seria para desenvolver mais essa parte Isso deles, é bom, entendeu? muito bom. Pegar mais o leque de opções. E é legal ver que esse é um projeto que está desde 2016 e vem evoluindo constantemente, né? Sim. O que é ótimo. Assim, como é que tu... Óbvio que, como tu falou, hoje vocês têm essa estrutura, você já tem esse plano já, vamos dizer assim, em desenvolvimento, né, para uma segunda fase, digamos assim. Mas provavelmente tu deve ter rumores, ou então tu mesmo participa disso. Até onde onde vocês querem chegar? Tipo assim, isso virar depois um instituto tecnológico? Seria a intenção do CCTI. E uma parceria público-privada? Isso, e chegar à parte de que com essa parceria, a gente consiga os recursos para melhorar os kits, questão de... expansão de turma. Temos também a questão... No final, fomentar mesmo, tipo, isso para a sociedade. Isso. Voltado para a tecnologia, para tentar despertar. Porque o intuito é pegar o adolescente, a criança, introduzir ele na área de tecnologia e ele seguir com a carreira de tecnologia. Você tem um convênio com o Instituto Federal ou com a Universidade Federal? Seguir nesse ritmo, porque além da parte de tecnologia, como a gente tem os MBAs com o Instituto voltado para o empreendedorismo, a própria criança, na área de tecnologia, conseguir desenvolver uma startup, conseguir empreender. Entendeu? Criar seu próprio negócio. O mundo é da tecnologia hoje em dia. Então, a gente tem o inicial... Incubar, né? Incubar isso. As incubadoras. Isso, os hubs de incubação, tudo mais, hub tecnológico. Queremos isso. Então, são projetos aí que transformar, por que não? Nós estamos numa fronteira aqui, né? Sim. Até Boa Vista num polo num polo tecnológico mesmo. Isso, entendeu? Então, temos essa intenção todinha em transformar nessa parte. E atualmente a gente tem as crianças no educacional, no básico, e tem a parte já do empreendedorismo voltado para os adultos. A gente precisa do meio agora. Unir. Fazer o elo de ligação, né? Isso, e fazer uma carreira. Então, o objetivo de médio prazo seria esse, então, né? No caso, chegar nesse nível que você já poderia estar fomentando realmente essa questão do empreendedorismo. Isso, nessa área, né? Nessa área, entendeu? Voltado. Muito legal, muito bom. O CCTI, ele tem também voltado a questão do agronegócio, que é muito forte no estado, mas em questão da tecnologia, a gente quer fomentar, quer juntar esses o agronegócio hoje usa muito, né? A própria robótica em si pode ser implementada dentro do agronegócio. Automatização de sistemas de irrigação, de produção. Então, produção mesmo. Hoje eu acho que o sistema de colheita pelo mundo já está automatizado. Muito lugar tá. Então dá de juntar, dá de conectar essas duas pontas. Sim. Então é um objetivo nosso. Muito bom. Legal. Tá certo. Bom, já tá dando nosso tempo por aqui, então. Ju, muito obrigado por ter vindo aqui, ter participado com a gente. Parabéns pelo... essas maravilhas robóticas. Muito feliz. Linda, meu Deus. Eu tô apaixonado, sério. Eu quero que desse pra mim, né? Era eu ter trazido o cachorrinho pra ti. Inclusive, só um instantinho, eu quero fazer um pequeno apelo aqui. Meu bem, vamos comprar um desse. Eu sei que a gente tem computador, eu sei que a gente coleciona videogame, mas... Bora investir? Vamos comprar um desse. Só um kit. Tu sabe, assim... eu tava esperando ele terminar. Quanto é que custa um Eu tava kit esperando desse? você terminar.
Meu bem, preste atenção. Meu Lá bem. vem. Lá vem. O EV3 atualmente está custando 13 mil. Reais? Eu tô 26 mil aqui em cima da mesa aqui. Se botar os iPhones aqui, ele deve dar 50 mil. Não, Produção, mas por favor, bote pra tocar Maísa Matarazzo. Meu mundo caiu. Mas eu tenho uma notícia boa. Ah. Que o Spike, que é mais avançado, custa metade. Olha, só está de 500. Pô, mas já tá. É quase o preço do videogame já. Bom, quanto que vocês gastam num PS5? Não é nessa faixa etária de 5 mil e alguma coisa? Bom, o meu Xbox foi 3.900, o PS5... 4 mil. Junto ao Xbox e o PS5, já dá os 8, já dá os 8 mil. Não posso falar nada, porque provavelmente só o meu computador... Meu bem não vai deixar, não, porque se ele tem um PS5, se ele tem um Xbox, eu sinto muito lhe informar. Ela é pior do que eu, porque o PlayStation é dela, o Xbox é meu, tem 2 Nintendo Switch, eu tenho PC Gamer, ela tem PC Gamer, tem o Steam Deck lá em casa. Então tá facinho de convencer, ó. Junto os dois ali, acho que vai. Tá facinho de convencer. Só o meu computador dá pra comprar, acho que uns 2 Spike. Mas o Spike é bom. A questão é só o kit. Depois do kit, todo o material tá na internet. A plataforma é grátis, então você consegue desenvolver nela. Tranquilo. Não, mas assim... Eu vou automatizar um desse pra alimentar meus cachorros. Mas hoje é muito melhor, assim, se você tem um filho querendo aprender sobre isso aí, é melhor pegar o edital, ir lá... Corre atrás. Sim. Matricular, porque ele vai ter isso de graça, né? É a questão. Não, mas... Pode até puxar a sardinha pro meu lado, mas tem briga pra vaga na instituição. Não, imagino. A gente só quer que os pais entendam que a gente não consegue fazer o gosto dele e atender 100 crianças numa lapada só. Então, são processos. Alguns pais se chateiam, se frustram porque não conseguem a vaga para criança. Mas é para entender que vai ter um novo processo. Não, é só para deixar bem claro que não consegue atender 100 crianças numa única turma, porque atualmente o CCTI tá com 120 alunos, né? Isso. Entendeu? Só que não divididos em turmas. Divididos em turmas. Eu digo, não dá de atender 100 numa única turma, num único horário. Porque é criança pra dedéu, não tem professor que aguente. Atualmente, a nossa turma, as turmas são divididas em 16 alunos. É a capacidade da sala, é a capacidade do kit, é a capacidade que um professor consegue para dar aquele porque são crianças pequenas, 9 anos. Isso, então assim, precisa de uma atenção, não é uma coisa que o professor vai estar lá na frente explicando e a criança vai estar prestando atenção, aprendendo. Sim. Não, o professor vai estar lá na prática, do lado dele. É um laboratório. É um laboratório de robótica, então não tem como ele só passar na sala de aula, fazer uma explicação e deixar com a criança. Não, ele vai lá, ele dá o suporte presencial aqui do ladinho, olha, assim, algumas têm mais dificuldade que outras, então ele tem que estar nesse suporte. Então, a nossa turma, com 16 alunos, já é uma turma cheia. Pensada para ir, já foi pensado, essa quantidade de alunos. Já estruturada para o professor conseguir atender cada um individualmente, porque existem as peculiaridades das crianças, então ele atende individualmente e consegue evoluir a turma e andar com a turma conforme o cronograma. Isso é muito bom. É bem trabalhada a questão. Eu acho que, assim, tu deixou claro aqui, já que, tipo assim, você não está falando de forma amadora, isso foi tudo pensado, tem planejado, toda uma metodologia já estruturada já para ter essa qualidade, inclusive, para vocês poderem manter a qualidade. Já vem a questão que foi comentado, que eu comentei com vocês, já é difícil encontrar pessoas capacitadas na área para dar robótica. Então, quando eu consigo um professor na área, eu capacito, eu vou atrás de cursos, eu passo toda a plataforma Lego para ele aprender, ele tem que aprender o que ele tem que ele vai ensinar, até porque é o que ele vai ensinar, né? Isso. Então, antes de todo o processo de começar para dar aula, o professor é capacitado, o professor entra naquele mundo. Por isso que eu digo para vocês que eu me apaixonei pela robótica, eu não sabia nada. Eu tive que percorrer o caminho do zero. Porque ele foi instrutora, né? Entendeu? Todos os... Então, eu fui desde o início aprendendo o que era, como que era, para poder repassar para os alunos. Então, o gostinho do robô girando a primeira... Eu tive meu Hello World, o meu primeiro Hello dele aqui eu também tive de novo. E continuo tendo, porque meus alunos, quando chegam, tia, olha isso aqui. Não, eu acho que cada conquista deles, vocês também fazem parte. De vocês também, nossa, entendeu? É nossa conquista. Mas, gente...
papo tá muito bom, tá maravilhoso. Eu não queria acabar o programa de hoje, até porque eu não quero que ele vá embora. Mas vamos fazer o seguinte... Larga o brinquedo dele. Vamos fazer o seguinte, Ju. A próxima equipe que for pra competição fora do estado, bora trazer aqui no programa pra conversar. É verdade. Pronto. Prazer. Pode ser? Pode Com ser. certeza. Então, beleza. Não. Ju, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, explicado pra gente como é que funciona. Dá teu recado aí, faz teu propaganda aí. Dá teu recado aí. Redes sociais ou as tuas, ou do CTI, né? Tá, então vamos lá. Vamos seguir as redes sociais do CCTI, onde a gente disponibiliza lá todas as informações, questão dos editais, a gente disponibiliza foto, vídeo das crianças, o que elas fazem, que é para eles ter, o público ter um embasamento do que é feito dentro da sala de aula, é apresentado aos professores, tem vídeos das competições, dos torneios, então podem seguir É bem completo, então, essa página. A página do CCTI. Tanto do CCTI como também da prefeitura, o site e as redes sociais da prefeitura. Vamos botar aqui embaixo, quando terminar o programa, a gente vai botar aqui, tipo... Já vai estar aqui. No que a gente tá falando, o Fabiano bota. Vai botar aqui. Que aí segue a prefeitura. A prefeitura, ela dá todo o suporte pra gente em questão de matéria, as coisas... Recurso para viagem. Tudo, entendeu? Então, temos todo esse suporte. A nossa equipe de competição é ótima e tem esse suporte. E vamos seguir. E prestar atenção nos editais. Eu só peço que os pais tenham atenção, né? Lançou o edital... Vejam questão de datas, porque os prazos, assim, né? A gente é questionado sobre, por que não deixou uma semana de inscrição? Falei, porque não é assim que funciona. Então, se a gente tem a regrazinha do edital, tem todas as normas, leiam e vejam como funciona, para quando na hora que chegar, vocês já não tiverem problema, nenhuma dúvida. E outra, tem disponibilizado no Instagram do CCTI o número de lá. A gente atende qualquer que pedir número de telefone. Somente mensagem, né? Pelo WhatsApp, mas qualquer dúvida pode entrar em contato, que é bem atendido. Massa. A minha equipe que tem o celular para atender no WhatsApp, eles respondem, tem todas as informações. Então, qualquer dúvida, também podem comparecer lá no CCTI, que a gente tem uma recepção, tem um ambiente. Qualquer coisa, eu também estou disponível, basta... Só que assim, eu não estou disponível a hora que quiserem. Sim. Podem chegar lá, ou ligar, ou mandar mensagem pedindo para agendar. Pra marcar. Agendar. Então, se quiserem uma conversa para saber como funciona, podem tanto entrar em contato no WhatsApp, no Instagram do CCTI. Às vezes o pai quer dar uma olhada como é que é a estrutura, visitar lá. Entendeu? Então podem. Então, só mandar mensagem que a gente agenda, mostra como que é as salas, mostra os robôs, dá uma passeada pelo centro para ver como que funciona. Perfeito. Porque essa acessibilidade para a população, né? Isso é massa. Não, temos. Então, assim, fica lá do lado do Romeu Caldas, bem por trás da mangueira. A mangueira cobra um pouquinho a minha placa, mas é lá, viu? Então, assim... Já teve evento nerd lá, né? Já teve. Acho que já apresentei uns 2 lá, inclusive. Já teve evento nerd, a gente disponibiliza também. Teve o Nas Space também, que foi... Fiz matéria disso na época que rolou. Teve eu acho que o primeiro lugar ainda foi pro internacional, passou de fase. Teve também, a gente sediou o NASA, que foi o hackathon deles, que foi 3 dias de hackathon, foi cansativo. Então, assim... O CCTI é de portas abertas para informações, para tudo, além do Instituto também, que é nosso parceiro, que disponibiliza os MBAs, tem projeto já em vista, então vai ser divulgado nas redes sociais. É bom seguir, que é bom para estar por dentro das informações. E acompanhar legal, né? Saber os passos a passos que a gente sempre posta, sempre deixa tudo antenado ali naquele momento. Tá certo, então. Obrigado, querida. Getúlio, como sempre, um prazer te ter aqui comigo no programa, irmão. E por mais que pareça, o uniforme não foi combinado, Não foi combinado. Eu cheguei primeiro aqui de preto, ele chegou depois, não sei por que, resolveu me copiar hoje. Na verdade, eu liguei pra ele e perguntei que ele estava usando. Eu acho perguntou, que, não. Eu acho que perguntou eu tenho print pra provar. Combinando. Eu acho que vocês se combinaram. Foi sim. Se fosse combinado, eu tinha chegado primeiro. Tinha chegado os 2 juntos. Na verdade, ela teve uma sorte, né? Que tá aqui de camisa social preta. Geralmente já tá com a camisa do Capitão América aqui, do Flash. Não, bermuda, vem todo mundo na beca aqui hoje. Eu só tô assim porque eu vim também. Porque quando eu vou trabalhar, eu tô com camisa nerd. Na Semuc também tô direto assim,
Uma coisa que eu adoro usar aqui no programa é uma camisa de Baby Yoda. É cheio de Baby Yoda. Baby Yoda, Darth Vader. Eu só não tô mais podendo usar, porque de vez em quando aparecem umas reuniões que eu não posso me aparecer com... Agora você é chefe. Da próxima vez que você vier pra cá, pode vir do jeito que quiser. Agora vai chefe. Chefe não pode. Não, mas se chefe é que tinha que ter uma regalia de poder usar uma blusa do... Não tem, né? O mundo real. Harry Potter, Star Wars, todas as partes geek da vida. Tá certo, então. Gente, muito obrigado a você que tá aí acompanhando a gente, seja assistindo pelo YouTube ou ouvindo a gente por alguma plataforma de streaming, como Spotify, Apple Podcasts e outras afim. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção, e a gente se vê muito em breve aqui no podcast Aldeia Geek, que é orgulhosamente hospedado em parceria com a Folha de Boa Vista. Então, até o próximo programa e tchau!